Olá, sou Marcelo Pavão e começa agora mais um PAMP nas eleições OAB 2021, uma iniciativa PAMP Fluxo de Ideias com o apoio institucional da Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos e região. Conversamos agora com o Dr. Mário de Oliveira Filho, candidato a presidente da Seccional Paulista da OAB na chapa 23, Inovação e Futuro. Dr. Mário é advogado criminalista, presidente da Comissão Nacional de Direitos e Prerrogativas da Abracrim, Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, presidiu a Comissão de Direitos e Prerrogativas e de Direitos Humanos da OAB São Paulo, presidiu a Seccional Paulista da Abracrim, presidiu também a Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo, foi conselheiro junto à Seccional Paulista da OAB por 6 gestões, dentre outras funções já exercidas. Seja muito bem-vindo, doutor Mário, muito obrigado por ter atendido o nosso pedido. Marcelo, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de ter essa oportunidade de conversar com os colegas da Baixada. E o teu nome está gravado, é o nome do meu filho mais novo. Que legal. Doutor Mário, o senhor poderia apresentar para todos os advogados aqui da Baixada e região aos seus companheiros e companheiras de chapa? Bom, a minha vice-presidente é a doutora Maria Odete Duque Bertazzi, que já foi presidente do IASP, é o Instituto dos Advogados de São Paulo, que antecede a OAB. O IASP era, antes da OAB, quem coordenava, administrava a advocacia paulista. Em 134 anos, não havia uma mulher presidente do IASP. Ela foi a primeira. Ela dirigiu todas as diretorias do IASP até alcançar a presidência e depois teve como sucessora nada menos do que a doutora Ivete Senise Ferreira, professora de todos nós. Na tesouraria, eu tenho a nossa amiga Eliana Casarini, nossa companheira, já foi presidente de subseção, já foi tesoureira de subseção, tem muita expertise, muito conhecimento nessa área de finanças, que vou precisar de uma pessoa muito boa para tocar as finanças da ordem e rever as finanças da ordem. Como secretário-geral, o Pedro Horta. Pedro Horta é um colega nosso, também com muito desembaraço aí na vida política, foi inclusive presidente do CEAGESP, e reúne condições administrativas muito fortes para ocupar esse cargo tão importante de secretário-geral, que é o coordenador do interior, de todas as subseções de São Paulo. Como secretária adjunta, a nossa querida Adriana Zorubi, também militante da defesa de classe da advocacia, lutadora, fez parte de várias comissões já da Ordem dos Advogados, inclusive foi presidente de uma comissão muito importante, Comissão do Idoso, que cuida do velhinho advogado. É importantíssimo. A gente pensa sempre no jovem advogado que está entrando, mas esquece do velho advogado que está encerrando, e para esse precisa também do nosso apoio. A CAASP vai ser presidida pela companheira Thais Helena Cabral Korruski, que já foi membro da diretoria da CAASP, e é um ponto central essa presidência de um importante órgão da ordem, né? Que é a nossa Caixa de Assistência do Advogado, que em tempos de pandemia deveria ter tido a importância que ela merece e não teve, e os advogados não foram tão bem acolhidos como deveriam ser. O vice-presidente é o Carlos Eduardo Nogueira Dourado, a secretária-geral, a Helena Maria Diniz, também bem conhecida na luta de classe, é uma pessoa com bastante expertise. Temos a secretária-geral adjunta, Daniela Fonseca Duarte Quiquerini, que é a nossa querida Dani Duarte, e a tesoureira, a Rafaela José Cirilo Galete, que tem grande envolvimento em obras sociais e também trabalha em programas como a Paulista Viva e a preservação de toda aquela área da Avenida Paulista e região, né? Um lugar histórico de São Paulo que está tão degradado, foi degradado e continua sendo.
E eu tenho a ESA. Na ESA eu tenho apenas o diretor, porque depois é que é formado a diretoria da ESA. É o nosso Vitor Hugo, alguém que esteve já desde a fundação da ESA, conhece toda a administração, foi afastado por motivos políticos e volta com essa administração para encabeçar esse projeto grandioso que nós temos na Escola Superior de Advocacia. Perfeito, doutor. Doutor Mário, o senhor pode apresentar os principais pilares, as propostas que baseiam o seu programa de próxima gestão da OAB São Paulo? Sim, Marcelo. Eu tenho 2 parâmetros, o jovem advogado e o velho advogado. Isso é muito importante. Para o jovem advogado, quando um colega presta concurso e vai para a magistratura, ele não vai direto para a vara judicar. Ele vai para a escola da magistratura aprender a ser juiz. Quando passa no Ministério Público, ele vai para a escola do Ministério Público aprender a ser Ministério Público. Nem sempre está certo. E quando faz concurso para delegado de polícia estadual ou federal, ele vai para a academia de polícia aprender a ser policial. O advogado, ele se forma, vai para onde? Vai para o inferno, porque não tem para onde ir, está perdido, ninguém acolhe. A faculdade não ensina, e não é obrigação dela, ensinar o ofício. Então, nós vamos criar na Escola Superior de Advocacia a mesma metodologia que existe na medicina. As residências. Então, nós teremos residência em advocacia trabalhista, residência em advocacia previdenciária, residência em advocacia criminal e assim outros ramos. Nestas residências, nós não vamos ensinar questões processuais, questões de leis ordinárias, não. Nós vamos ensinar o ofício da advocacia, que ninguém sabe como é. Sai da faculdade sem saber. Então, nós, que eu digo, eu, ESA, Escola Superior de Advocacia, vai ensinar ao nosso colega os protocolos de uma boa advocacia, as questões éticas, as questões de direitos e prerrogativas que não são tão caras, a igualdade que deve prevalecer de acordo com o artigo 6º da Lei 8.994, que não existe hierarquia nem subordinação entre advogado, juiz e membros do Ministério Público. Como isso deve se concretizar na realidade, no dia a dia? Qual o apoio que o advogado precisa ter? Esse fato é muito importante. Nesta linha, nós vamos fazer os convênios, já estão sendo tratados, as questões para trazer o mestrado e o doutorado pela ESA, além dos demais cursos pontuais sobre assuntos específicos. E vou ressuscitar o escritório experimental, que não se sabe por que fechou. Então, nós vamos reabrir o escritório experimental, que não será um espaço físico dentro da ordem ou dentro da ESA. Há uma parceria com grandes escritórios de advocacia que vão receber esses jovens que estão fazendo a residência, eles vão ganhar para trabalhar durante esse período, onde eles vão aprender, com a possibilidade, ao final da residência de 6 meses, ele ser contratado por esse escritório. Então, eu abro também o mercado de trabalho e vamos explorar as novas frentes do direito que muita gente não conhece. Normalmente sai da faculdade e já com a ideia, eu vou ser trabalhista, eu vou ser criminalista, eu vou ser civilista, ou de família. E nós temos aí direito marítimo, temos o direito médico, direito funerário, e assim outras tantas áreas do direito que são inexploradas e nós precisamos de profissionais altamente qualificados para isso. A preocupação da ESA é a qualificação técnica e o aprimoramento cultural do advogado. E mais, lá terá aula de direito romano, que é o berço da nossa legislação, do nosso direito, e que foi extirpado aí na época de 64, com o golpe militar. Eles tiraram o direito romano para introduzir estudos dos problemas brasileiros. Você precisa estudar, você lê o jornal, você já sabe o que está acontecendo, até hoje. Mas, enfim, nós vamos fazer isso. Aulas de latim básico para poder aprender a escrever. E aulas de português. Não é português jurídico, é português mesmo. Porque eu não aguento mais ver advogado escrevendo preso com Z ou virar com H. Isso é o fim do mundo. Então, a partir do momento que ele passa no exame da ordem e se torna advogado, ele passa a ser problema da ordem.
E eu preciso, para trazer de volta a credibilidade, o respeito à advocacia, eu preciso preparar o meu inscrito para isso. Então, esta é a função que nós vamos ter na ESA. Vamos revalidar a questão, rever a questão da assistência judiciária, que o advogado é usado pelo Estado, pela Defensoria Pública, para cumprir a missão do Estado. Então, nós carregamos no ônus e a OAB esta missão que não nos cabe. Defender o hipossuficiente e receber, não um honorário, receber uma esmola. Isso está errado. A ordem cede o seu espaço para que as pessoas hipossuficientes sejam recebidas. Então, tem sala, computador, e o que ela ganha com isso? Nada. E o advogado faz um trabalho gigantesco e, no fim, recebe uma coisinha desse tamanho abaixo da tabela da OAB. E receber abaixo da tabela da OAB é infração ética. A ordem não pode concordar com isso. Nós vamos trabalhar nesse sentido. Teremos uma comissão forte, atuante, diferente de tudo que se tentou fazer até hoje, de acompanhamento legislativo, municipal, estadual e federal. O presidente da OAB representa quase 500 mil profissionais inscritos. Ele tem peso político, ele tem força política, tem que procurar as bancadas da Câmara dos Deputados, procurar a bancada dos senadores, todos eles em São Paulo, e lutar pelas leis que interessam a advocacia e brigar contra as leis que desfavorecem a advocacia. Só para você ter uma ideia, nós temos um projeto de lei que está para ser julgado. Eu espero que não seja esse ano, que vá para o ano que vem, porque aí a gente vai ter eu vou ter uma equipe lá em cima e eu, pessoalmente, vou conversar com os políticos, que dá aos cartórios de protesto de títulos o poder de executar os títulos judiciais e extrajudiciais que estão no cartório. Ora, isso é um absurdo. Afasta o advogado da atividade. O advogado começa lá no cível, faz o processo de conhecimento, faz o processo em segunda instância, e na hora de fazer a execução, que é para ele receber, o cartório faz. Isso não interessa para ninguém. Essas sessões, inclusive sessões da Câmara e do Senado e do Congresso Nacional como um todo, elas serão transmitidas ao vivo pela TV OAB, que vai ser revitalizada e vai ser usada em favor da advocacia. E nós vamos colocar um painel dos políticos que votam contra os interesses da advocacia. E eles têm que pensar bem, porque se nós somos quase 500 mil, multiplica isso por 3. Tem esposa, tem marido, tem filho, tem cara que tem 2 maridos, tem 2 mulheres, enfim. Então não é bem 3, já pode multiplicar por 5. E político tem medo de voto. E nós vamos pressionar no voto. Há que se entender que a OAB é uma entidade classista. Nós temos que defender a classe. Não adianta discurso pomposo, não adianta propaganda bilionária, cenográfica para as eleições da ordem. Vamos saber o que é que você fez, o que é que você não fez pela ordem. Qual é a sua vontade de defender o advogado? E é isso que nós vamos fazer. E eu vou dar uma puladinha da CAASP, que nós vamos fazer o trabalho também, rever esse negócio do governo, do plano de saúde, que é um absurdo, né? Se você pegar qualquer corretora aí fora e fizer um plano de seguro, o mesmo que nós temos, é mais barato que pela CAASP. Isso não pode. Não pode. Temos o problema dos inadimplentes. Advogado não deixa de pagar a ordem porque é picareta, porque comprou um avião e precisa pagar a parcela do avião. Ele teve o escritório fechado na pandemia. O cliente dele morreu de Covid, outro cliente não pagou. Ele está com R$ 1.100 no bolso. Venceu a anuidade da ordem, R$ 1.000. E naquele dia vence o aluguel da casa dele. Ele vai pagar o aluguel ou vai pagar a ordem? E ainda sobram R$ 100 para ele fazer a feira. É óbvio que ele vai pagar a casa dele. O que faz a ordem? Protesta o advogado. Executa o advogado. Precisam fazer negociação à exaustão. Não é assim que se resolve com colegas, pelo amor de Deus. E lá na outra ponta, o velho advogado. Este é é a menina também dos meus olhos. Os artistas protegem os deles. E nós temos que proteger os nossos. Nós vamos ter o retiro do velho advogado.
aquele advogado que no final da vida, no final da carreira, por motivos múltiplos que a vida nos oferece, perde a dignidade, perde a profissão, muitas vezes sem família, está à míngua. Nós vamos fazer o retiro do velho advogado. Já tenho tudo pronto, o projeto, com 3 milhões de reais a gente constrói isso. Lembrando que, durante a pandemia, a Ordem, naquele portal da intransparência, apresentou lá uma conta de alimentação e transporte, Marcelo, de quase 3 milhões e meio. Transportou o quê? Para onde foi, cara pálida? Para onde foi esse dinheiro? Como, que transporte? Estava tudo fechado, fórum fechado, comércio fechado, aeroporto fechado, restaurante fechado. Eles conseguiram gastar 1 milhão de despesa de alimentação. Que alimentação é essa? Então, com esse dinheiro, eu vou construir a nossa um tipo de uma pousada a 100 quilômetros de São Paulo. Vamos tentar com as prefeituras a doação de um terreno, construir 10 chalés, nós vamos começar, com toda a dignidade para ele morar em paz ali e voltar a ser um advogado. E a construção de um anfiteatro para as faculdades levarem os alunos lá e eles terem conhecimento com a realidade, que não é aquele glamour só que se imagina, não. Na vida, nem tudo termina bem. Ah, vai terminar tudo, no fim tudo termina bem. Não. No fim, nem tudo termina bem. E ele precisa readquirir a dignidade humana dele e o famoso doutor na frente do nome. Ele volta a ser o doutor e não aquele velho chato. Ei, chegou esse velho chato aí que quer ligar a televisão bem na hora que eu vou assistir o jogo. Aí a mãe intercede. Ô pai, o menino quer, seu neto quer assistir a televisão, você está brigando com ele, larga de ser chato. Virou velho, vira um estorvo, vira um peso. Não. Eu não posso abandonar aquele que dedicou a sua vida inteira à advocacia e pagou a ordem a vida inteira e no final da carreira, no final da vida, é jogado feito um saco de lixo no meio da rua, como eu tenho visto. Marcelo, você não acredita. Advogados morando na Praça da Sé, naquela casinha lá de cabaninha de nylon. Isso corta o coração da gente. Isso não pode acontecer. A ordem não é uma instituição financeira. A ordem é feita para o advogado. E é para isso que nós vamos estar lá. Obrigado, doutor Mário. Nós vamos fazer agora rapidamente o intervalo e voltamos. É rapidinho. Retornamos agora para a segunda parte do PAMP nas eleições OAB 2021 e continuamos nossa conversa com o doutor Mário de Oliveira Filho. Doutor Mário, por que Mário de Oliveira Filho deve ser o próximo presidente da seccional paulista da OAB? Marcelo, todos nós devemos ter autocrítica exacerbada. A gente tem que ter autocrítica, porque senão não funciona. Então, na minha autocrítica, sem ser prepotente ou arrogante e principalmente sem ter falsa modéstia, eu analisei o currículo de cada um dos colegas que foram disputar a presidência da OAB. Todos profissionais, todos advogados militantes, sem problema. E aí, vamos para as questões importantes. Qual é o histórico de cada um desses colegas de prestação de serviço à advocacia sem cargo nenhum? O que ele fez como advogado, pelo advogado e pela advocacia? Segundo, qual é a folha de serviço dele pela OAB, prestando serviço? Qual comissão participou? Que bandeira da advocacia levantou? Que bandeira da advocacia lutou? Foi para a rua, como nós fomos várias vezes, defender, inclusive, a volta, né, das eleições diretas no país. Enfim, um exemplo. Qual é o histórico? Quem levantou de madrugada para atender cliente preso, justa ou injustamente, numa delegacia de polícia lá no subúrbio de São Paulo? Quem assinou o mandado de segurança, habeas corpus e todo tipo de ação em favor do advogado? Quem patrocinou, quem foi fazer oração de desagravo, aonde fez? Quem tem esse currículo? Marcelo, nenhum deles tem uma ação em favor da advocacia. Ninguém. Eu tenho. A minha vida, esses 42 anos de advocacia,
foram dedicados à minha carreira de advogado criminalista e muito mais. Eu sempre e até hoje atuo na defesa da advocacia, na defesa do advogado, na defesa do Estado democrático de direito, na defesa da democracia e, principalmente, das nossas prerrogativas, que têm que ser validadas, que têm que ser respeitadas. E, para isso, nós precisamos de um presidente que tenha brilho, um presidente que conheça, mais do que tudo, conheça. Não dá para entrar na ordem para aprender como é que faz a gestão. Venha fazer a carreira, como muitos presidentes que da ordem fizeram, foram conselheiros, foram presidentes de subseção, participaram de comissões, aí sim você pode pensar em ser presidente. Não dá para acordar de manhã e falar, bom, hoje eu vou disputar a presidência da ordem, porque eu sou mulher, porque eu sou homem, porque eu sou negro, porque eu sou japonês, porque eu sou filho de índio. Não. Isso não é pré-requisito para nada. Isso é uma condição humana, está vivo. Que você precisa ter expertise no que você vai fazer, saber fazer. É isso que é importante. Então, nesta avaliação, eu falei, não tem candidato melhor do que eu. Nós tivemos um debate esses dias aqui lá na FEComércio, patrocinado pelo Migalhas, e os discursos foram assim, absolutamente vazios. Ninguém tem proposta de nada. A conversa gira sempre no mesmo eixo. Precisamos fazer uma ordem plural. Precisamos fazer uma ordem... Tá bom. E o que é que você vai fazer com o jovem advogado? O que é que você vai fazer com o velho advogado? O que é que você vai fazer como representatividade diante dos tribunais? Um presidente de ordem que representa quase 500 mil profissionais que estão esculpidos na Constituição Federal como indispensáveis à administração da justiça. Esses não são, o presidente não foi chamado nem pelo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, nem pelo presidente do TRF3, nem pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho, para saber quais eram as necessidades da advocacia, para fechar fórum, abrir fórum, mexer com horário, juiz que não nos recebe, juiz que não nos atende. Eu sei das barbaridades que me narram, né, dos juízes trabalhistas, uma coisa impressionante aqui em São Paulo. Advogados que saem chorando da sala, colega que passa mal, não são maltratados, são espizinhados por uma boa parcela de magistrados da Justiça do Trabalho e da Justiça Criminal. Pelo amor de Deus, é um festival de agressões. Isto vai acabar, isto tem que acabar. O cadastro que nós temos até hoje, que a ordem tem que ter o cadastro, que foi equivocadamente chamada de lista negra da advocacia, ele tem uma função fundamental. Dar à comissão de seleção e inscrição, que é aquela que faz a inscrição do advogado, a oportunidade, o conhecimento daquela autoridade, seja ela qual for, que passou a vida maltratando advogado, que passou menosprezando a advocacia, que teve ato de desagravo contra si, teve ato de moção de repúdio, não pode ser advogado. O artigo 6º do Estatuto é claro. Não pode ser advogado quem praticou ato de indignidade contra a advocacia. Essas pessoas não podem vir para a advocacia fazer bico. Vem com o poupudo, o lerite de 70, 80 mil reais, fazer concorrência desleal com o advogado. E ainda no cartão de visita não põe sequer fulano de tal, advogado. Não. Fulano de tal, ex-juiz, ex-promotor, ex-jogador de peteca na praia. Acabar com isso. Isto aqui não é bico, isto aqui é vocação, é dom. Não é para aventureiros nem carreiristas. Desculpe, Marcelo, quando eu falo isso, eu fico... Sobe o sangue na cabeça, viu? Imagina. Porque a minha vida é essa. Eu fico doido quando eu falo isso. Doutor Mário, nós estamos caminhando para o final do programa, mas agora a última parte, o senhor tem 5 minutos para dar uma mensagem aos advogados e advogadas de São Paulo em relação ao pleito do próximo dia 25. Câmera e microfones são seus, doutor. Obrigado, Marcelo. Olha, eu quero dizer que do litoral aí de Santos e da Baixada toda, nós temos 8 conselheiros, ou seja, é uma bancada forte, 8 conselheiros. E aí na Baixada nós temos o nosso companheiro, colega de lutas, o Marcelo Cruz, que disputa a presidência da OAB de Santos, que tem o meu total e integral apoio, e eu tenho o apoio integral dele também. E é muito importante, você advogado, você o jovem advogado que está chegando agora, que fala, pagar ordem para quê? Não me dá nada.
não quero nem saber de ordem, nem vou votar. A hora que você tiver um problema e você perguntar, cadê a ordem que não me socorreu? Você deve pensar que você é o responsável pela pessoa que está sentada na presidência da sua subseção, você é o responsável pelo presidente seccional da ordem. Então, confira, pesquise quem são os candidatos. O fato da pessoa ser um excelente profissional, ser um excelente professor, não é habilitação para ser presidente da ordem. Isso é de outra coisa, é sangue nos olhos, é vontade, é brilho, é saber não só dos problemas, mas das soluções. E o mais importante, ter a coragem de fazer a solução, que às vezes aperta, às vezes te compromete, te deixa em situação de saia justa, mas você tem que fazer. Então, no dia 25 de novembro, vote na chapa 23, Inovação e Futuro, capitaneada por mim, juntamente com todos os meus 160 conselheiros e mais todas as diretorias da CAASP e da ESA. Eu conto com você, conto com o seu voto para a mudança de rumo. Você, advogado mais experiente, que está desacreditado, a ordem não funciona mesmo? Funciona. Quando ela tiver um presidente altivo, presente e brigador. Eu não quero ser só presidente da ordem. Eu quero ser o advogado da advocacia. É isso que nós precisamos. A nossa classe precisa de um líder de classe. Líder de classe, não de aventureiros. Muito obrigado. Doutor Mário, nós que agradecemos o seu tempo, o seu apoio, ter participado do nosso projeto. Muito obrigado e boa sorte no pleito, doutor Mário. Muito obrigado, Marcelo. Um grande abraço a todos. Grande abraço, até a próxima, doutor. Tchau, tchau.